Amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Alegria estar aqui mais uma vez. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 27, o versículo 46. Mateus capítulo 27, o versículo 46. Depois vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E, por último, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Mateus 27, 46 diz: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2. Está assim: levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E agora, irmãos, propositadamente eu deixei esse texto por último, porque ele é como uma moldura para esses dois textos que nós acabamos de ler. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, é no santo nome do Teu eterno Filho que nós estamos aqui reunidos. Senhor, diante dessas passagens, nós podemos refletir o quanto nós carecemos do Teu Espírito para nos ajudar, Senhor, a poder penetrar em todas as profundezas que nos for permitido nessa noite entrar, para daqui, Senhor, extrair toda a vida, todo o vigor, toda a força que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Sim, Senhor. Dá-nos uma contemplação mais profunda da obra do Teu Filho em nossa vida. Nós precisamos, Senhor. Por isso pedimos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Teu Espírito nos socorra nesta hora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, na última vez que nós estivemos aqui, eu estive aqui com vocês, nós estudamos sobre a doutrina da propiciação. Essa doutrina tão importante, que nos dá uma linda oportunidade de contemplar o nosso Senhor de uma forma profunda, reveladora, libertadora. E eu gostaria de seguir nessa mesma linha, tomando aqui esses textos como um ponto de partida para nós. Eu creio que essa contemplação da obra de Cristo no Calvário é uma contemplação que nos liberta, que nos conforta, que nos consola, que nos atrai a uma devoção mais profunda. E nós precisamos, sim, dessa doutrina sendo exposta para nós. E por quê, irmãos? Porque nós podemos esquecer por que nós estamos aqui, tomados de paz, de certeza, de uma viva esperança. Porque reside dentro de nós uma alegria que nada pode comprar. Eu me lembro que há 2 finais de semana atrás, eu compartilhei uma palavra e depois daquela palavra os irmãos me convidaram para um almoço. E ali naquela reunião os irmãos falaram assim: Luiz, a gente queria que você compartilhasse uma palavra aqui também. Nós vamos abrir o assunto, vamos abrir para alguns irmãos compartilhar,
E depois que todos compartilharam, gostaríamos que você também compartilhasse. Eu disse, tudo bem. Então o irmão fez um compartilhar e abriu para que os irmãos compartilhassem. E uma irmã, essa irmã está com um câncer. Um câncer, diante da medicina, a situação dela não é grave, é uma situação gravíssima. A situação dela quebra os limites de possibilidades. Se tinha uma pessoa que não podia abrir a boca e falar alguma coisa, era aquela irmã. Aliás, ela nem devia estar ali. E ela abriu a boca. Foram poucas vezes na minha vida que eu vi o céu baixar a terra com tanto poder, graça e vida. Quando aquela irmã terminou de falar, com ousadia, com graça, ficou um silêncio, irmãos. A gente escutava soluços. E o irmão olhando para mim assim, e eu engessado, eu fiquei paralisado, irmãos. Eu fiquei totalmente paralisado. E ninguém falou, e ficou um silêncio atemorizante. E aquele ambiente que ninguém sabia o que fazer, se terminava, se continuava. O irmão que estava me dizendo para que eu falasse alguma coisa, ali outros irmãos, ele também não conseguia nem falar. E eu fiquei pensando que é esse tipo de vida que nós somos chamados a viver nessa hora, independente do que estamos passando. E a única explicação que aquela irmã nos deu é que ela teve uma visão profunda de quem é o Senhor Jesus. Para ela não importava resultados, não importava tratamento, não importava o que ela estava passando, não importava mais nada. Para ela importava Cristo. Somente Cristo. Uma irmã que ela não pede oração e nem quer que ninguém ore por ela. A única coisa que ela quer é ver a face do Senhor. Meus irmãos, que momento precioso foi aquele. Eu, sinceramente, ainda não consegui esquecer aquele momento. Eu tenho visto que nós precisamos, sim, dessa contemplação de Cristo, da sua obra, da sua pessoa. Porque é isso que constrange o nosso coração, que nos aperta, não nos deixa nenhuma outra alternativa que não seja Ele mesmo. Eu digo para os irmãos com toda a reverência que há no meu coração, esses 3 textos, eles são arrebatadores. Por isso eu vou procurar examinar um pouco sobre eles. Eu quero, juntamente com vocês aqui, penetrar no mistério do silêncio de Deus no Calvário. Vamos compreender, especialmente, esse versículo 46 do capítulo 27 de Mateus. Ele é a abertura. Nessas palavras do nosso Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe que Jesus, do tempo que Ele esteve aqui na terra, o nosso Senhor Jesus, Ele jamais usou essa expressão, por quê? Jamais. Jamais Ele fez uma pergunta, por quê? Se tinha algo que Ele havia experimentado por toda a sua vida de ministério aqui na terra, foi abandonos. Ele foi abandonado pelos de Nazaré. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele foi abandonado, ele foi traído pelos seus discípulos. Pedro negou. Se tinha algo que o Senhor tinha experimentado sempre e o perseguia, era abandonos, desprezos. Mas aqui na cruz, ele não suportou. E por quê, irmãos? Porque esse abandono da cruz foi tão grave para ele. Não era o simples abandono do Pai em si, como sendo um fim em si mesmo. Havia algo nesse abandono. Esse versículo 46, esse capítulo 27, talvez seja o destaque, a expressão mais profunda de tudo que ele falou na cruz, não desprezando nada do que ele disse. Mas nesta expressão aqui, nestas palavras,
nós encontramos aqui um grau de profundidade que nós vamos precisar da eternidade para continuar estudando. E talvez nunca chegaremos ao fim de tudo isso. O porquê do silêncio de Deus ao contemplar seu filho na cruz e o abandoná-lo. Isso deve ser algo que precisamos entender, porque Deus abandonou seu filho naquela cruz. O irmão Campbell Morgan, ele faleceu no ano de 1945. Durante um período longo, ele reuniu um grupo de jovens, e entre esses jovens estava o irmão Theosis Sparks. E ele gastou 52 semanas estudando com esses jovens alguns assuntos da Bíblia. E quando eles chegaram nesses versículos aqui, lendo cada um deles, e quando chegou no versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5, ele disse: alguém pode me perguntar, eu não entendo o que esse texto está dizendo, não consigo compreender. Então o irmão Campbell Morgan disse assim: nem eu. Quem sou eu para poder interpretar a totalidade, a profundidade, a grandeza desse texto? Diante desse texto, eu não tenho palavras. Então, meus irmãos, irmãs, vamos estudar um pouco isso, vamos procurar entender este silêncio de Deus. Aqui em 1 Pedro 2:24, onde nós lemos: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E aqui, no último texto, 2 Coríntios 5:21, procurando uma versão que nos aproxime mais do texto original, está assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou os nossos pecados, as nossas culpas sobre Ele, e em união com Ele, nós nos tornamos justiça de Deus. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Nós estamos começando a ter um vislumbre do que verdadeiramente significa isso. Deixe-me colocar 4 proposições aqui, para que esses textos possam se ampliar para nós. A primeira proposição: naquela cruz, Cristo foi feito pecado. Escute, não havia nele pecado. Não havia. Em Cristo não havia pecado e nem possibilidade de pecado. Então, o que foi que ocorreu? Deixe-me fazer uma pequena ilustração. Quando o povo de Israel carregava os utensílios do tabernáculo, então, a arca era carregada de uma maneira muito especial junto com os utensílios do tabernáculo. Havia 4 cortinas que cobriam ela. Aquela do estofo branco, azul, púrpura e por cima uma textura de pele de texugo. Então era muito estranho para quem estava em cima do monte, vendo aquele povo passar com aqueles utensílios cobertos de pelos de texugo. Aquilo era muito estranho, porque quando as pessoas olhavam, diziam: que coisa mais horrível aquilo. Só que ali embaixo havia a arca, coberta ali com o propiciatório, todo em ouro. A arca era toda de madeira de acácia, coberta de ouro. Você pode imaginar, quem olhava por cima, havia aquelas peles de texugo, mas lá dentro, lá embaixo, estava o sagrado, aquelas mobílias sagradas que simbolizavam a pessoa e a obra do nosso Senhor. Ele não conheceu o pecado, mas ele foi coberto pelos nossos pecados. Ele tomou os nossos pecados. Escute isso aqui.
Ele sofreu ao extremo as consequências dos nossos pecados. Todos nós aqui precisamos entender isso. Todos nós. Você nunca pode perder isso de vista. Porque se você perde isso de vista, você perdeu a vida cristã. O que sobra é uma religião sem sentido. Você não pode tirar isso de vista. Ele sofreu ao extremo as consequências do nosso pecado. Ele foi abandonado por Deus. Olha esse texto aqui. Deus meu, por que me desamparastes? Na história da Bíblia, escute, Deus jamais abandonou alguém. Ele não abandonou Adão. Ele não abandonou o pior rei de Israel, Acabe. Ele enviou Elias com uma mensagem. Deus deu a ele oportunidades de arrependimento. Deus não abandonou Manassés, o mais terrível rei de Judá. Ele não abandonou. Deus nunca havia abandonado ninguém. A única pessoa que Deus abandonou foi o seu próprio filho. Você entende isso, irmão? Eu não entendo. Como compreender que ele abandonou o seu próprio filho? A segunda proposição, de quem? De quem é esse pecado que ele foi feito e pelo qual foi abandonado? Escute isso. Essa segunda proposição, de quem? É esse pecado, esses pecados, do qual ele foi feito, e pelos quais ele foi abandonado. Os nossos. Nele não havia pecado, mas nele havia os nossos pecados. Consegue ver isso? Ele não conheceu o pecado, mas sobre ele estavam os nossos pecados. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Há um valor infinito nesse texto aqui de 2 Coríntios 5, 21. Um valor infinito nessa frase. Deus meu, por que me abandonaste? Há um valor infinito. Há um valor infinito em saber que ele estava no madeiro carregando, não o peso da cruz, mas o peso dos nossos pecados. Você consegue ver isso? Então, como nós podemos aprofundar nesse valor infinito? Se o resultado deste valor infinito é emoldurado com o misterioso silêncio de Deus. Podemos ver aqui 3 coisas. Quando olhamos para esses 3 textos, de Mateus, de Coríntios, 2 Coríntios e de 1 Pedro, nós podemos ver 3 coisas. O pecado no seu resultado final. Segundo, o sofrimento em sua maior profundidade. E o silêncio no inexplicável, ou na inexplicável agonia da cruz. Então, 3 coisas nós vemos aqui, ali no Calvário. O pecado no seu resultado final, o sofrimento em todas as suas profundezas, e o silêncio no inexplicável mistério da agonia do Calvário. 3 coisas nós podemos encontrar ali no nosso Senhor Jesus na cruz. E pensar, irmãos, que Ele fez tudo isso para que nós estivéssemos aqui hoje, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de certeza. O mundo está em turbulência, em convulsão, em confusão, em desespero. Mas existe em toda esta terra um povo que não tem por que se desesperar, não tem por que se debater, não tem por que desistir. Como explica isso, irmãos? A nossa explicação não está nos noticiários. As nossas razões, as nossas causas, tudo nós só podemos explicar na luz do Calvário. Porque Ele sofreu as consequências final do nosso pecado. Ele experimentou a dor mais profunda do sofrimento.
Ele sentiu a agonia do silêncio de Deus, quando ele clamava, quando ele gritava: Deus meu, por quê? Por que me desamparastes? A terceira proposição aqui, que eu quero mostrar para vocês, por favor. Nessa terceira proposição, eu quero mostrar aqui 3 aspectos do clamor do nosso Senhor Jesus. É o clamor de alguém que experimentou as consequências do pecado. Eu vou explicar isso. Segundo, é o clamor de alguém que penetrou nas profundezas do sofrimento. E por último, é o clamor de alguém submerso no silêncio de Deus. Essa é a dor mais profunda. Amados irmãos e irmãs, espere aí. Aqui nós vemos algo. Escute. O pecado na sua origem, lá no Jardim do Éden. O que foi o pecado na sua origem? A desobediência, a rebelião. Agora, qual é o pecado, ou qual é o final do pecado? Qual é o resultado final do pecado? Ser abandonado por Deus. O texto grego dessa frase, Deus meu, por que me abandonaste? Abandonaste ali não está em conformidade com o texto original. No texto original, o vocábulo ali implica que Deus meu, por que me abandonastes por completo? Por que me abandonastes totalmente? Totalmente abandonado. Completamente abandonado. Essa é a ideia. Então pergunto para vocês, se o pecado na sua fase inicial é a desobediência, é a rebelião, qual é o resultado final da consequência do pecado? Ser abandonado por Deus. Sabe qual é a definição do inferno? É o abandono total de Deus. Lá no inferno, todos os homens, todos aqueles que estiverem no inferno, estarão totalmente abandonados por Deus. O inferno é ser totalmente abandonado por Deus. Então, quando ele está aqui dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava sentindo aquilo que você e eu nunca sentiremos. Ele estava sentindo o estado final da consequência do pecado, que é ser abandonado por Deus. Ele experimentou o mais profundo abandono, o mais desesperador, mais agonizante abandono. Não era um abandono qualquer, não era o abandono do pai pelo filho, ou o pai abandonando o seu filho na cruz. O estado, o sentimento de abandono que ele sentiu, que ele experimentou no Calvário, é o resultado final do pecado, é a consequência final do pecado, é o abandono da morte, é o abandono do inferno. Foi isso que ele sentiu. Quando você não compreende isso, você só vai ficar tateando na periferia. Agora você começa a ver as profundezas de tudo isso. É o estágio final da consequência do que nós iríamos colher, e colheríamos por justiça. Nós iríamos colher por justiça, por merecimento. Mas ele foi, naquela cruz, o abandonado no nosso lugar, porque todos os nossos pecados Deus colocou sobre o seu filho. Nele não tinha pecado, mas sobre ele estavam os nossos pecados. A colheita final do pecado seria o abandono total, e foi isso que ele experimentou. O que é o inferno? Eu repito, o inferno é o estágio final, é o estágio da completa realização da justiça de Deus, que é o abandono. É isso que todos nós iríamos experimentar. Então veja, Deus meu, por que me abandonastes? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Qual é a explicação que nós podemos ter para esse clamor dos lábios do nosso Senhor Jesus? E aqui eu quero tentar explicar um pouco. Veja isso, irmãos. Olhe para esse texto mais uma vez aí na sua Bíblia. Qual é a explicação que nós podemos ter para este clamor? É claro, irmãos, nós temos aqui um ponto muito importante. João Batista tenta nos responder isso.
Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, ele lidou com os nossos pecados. Segundo, ele tomou, escute o que eu vou te dizer, ele tomou os nossos pecados como se fossem dele. Ele assumiu diante de Deus todas as nossas culpas, como se fosse sua própria culpa. Ele levou os nossos pecados diante de Deus, como um sacrifício vivo, como se fossem os seus pecados. Vou te dar alguns segundos só para você meditar nisso. Ele tomou os nossos pecados, como se fossem dele. Pense nisso. Ele assumiu a responsabilidade pelos nossos pecados. Ele assumiu toda a responsabilidade pelos nossos pecados. Ele sofreu toda a consequência por causa dos nossos pecados. Pense nisso. O que isso significa para você? Olhe para esse texto. Naquela cruz ele foi feito o pecado, e somente dessa maneira ele pôde sofrer o extremo da consequência. E esse extremo é o abandono do Pai. Aí está o Deus Filho sendo abandonado pelo Deus Pai. Como disse Martinho Lutero, Deus abandonado pelo próprio Deus. Oh, que mistério! Quem pode entender esse estranho desígnio? Deus sendo abandonado pelo próprio Deus. Esse é o valor infinito da punição que nós merecíamos, mas que Ele tomou no nosso lugar. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero deixar essa palavra de meditação para vocês. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter essa contemplação mais profunda da obra de Cristo. Eu quero concluir lendo com vocês aqui Isaías, capítulo 53. Porque aqui nós vamos encontrar uma explicação sólida que nos ajuda a penetrar um pouco mais nesse mistério do silêncio de Deus no Calvário. Isaías capítulo 53. Eu creio que todos nós que estudamos este capítulo sabem muito bem que ele deveria começar no versículo 13 do capítulo 52. Então, se fosse haver uma reforma literária da Bíblia, eu iria sugerir: comece o capítulo 53, no versículo 13 do capítulo 52, ia ficar muito mais claro. Mas vamos lá. Gostaria que você ouvisse cada frase, tendo em mente esse cenário do Calvário. Vamos começar desde o versículo 13 do capítulo 52. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como muitos pasmaram à vista deles, a palavra aqui é assombraram, assombrados, horrorizados. Isaías 52, 13. Eu disse que Isaías 53 deveria começar no versículo 13 do capítulo 52. Então vamos lá. Como muitos pasmaram à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, que não era de um homem, e a sua figura não era dos filhos dos homens. Assim borrifaram. É interessante que essa palavra no grego fala de borrifar sangue. Borrifará muitas nações por causa dele. Reis taparão a boca, pois verão aquilo que não lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu nessa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? No hebraico aqui a palavra é o braço poderoso do Senhor. O sentido aqui, quem teve a revelação destas mãos furadas do Calvário?
crescia diante dele como um servo, como raiz, que sai de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. E por quê, irmãos? O versículo 14 responde: porque ele estava desfigurado. Ele estava desfigurado, o seu aspecto não era como o aspecto de homem. Aí diz assim, ele não tinha beleza nem formosura. Quando olhávamos para ele, não mostrava beleza, para que nele tivéssemos prazer. Agora é o texto que eu quero que vocês observem. Era desprezado e rejeitado dos homens, um varão de dores. Por quê? Porque ele foi aquele abandonado na cruz. Ele foi aquele abandonado pelo Pai na cruz. Ele conheceu a dor mais agonizante da alma humana, o abandono, o desprezo. E não era um desprezo qualquer. Esse desprezo era o nosso desprezo. Era o desprezo que nós deveríamos experimentar, não ele. Sabe por quê? Porque ele sempre, eternamente, foi o filho da comunhão do Pai. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, do qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho. Ele sempre foi o Filho na comunhão eterna do Pai, ele nunca se separou do Pai. Ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. João 1,18, diz que ele é o Filho no seio do Pai. Ele orou e disse, Pai, eu quero que aonde eu estiver, estejam comigo os que me destes. Então, se tinha uma coisa que ele tinha absoluta convicção, é que ele nunca podia ser separado do Pai. Mas um dia ele foi. Ele foi por causa daqueles que mereciam o abandono eterno. Nós merecíamos o abandono eterno. Nós merecíamos experimentar o estágio final dos nossos pecados, da consequência dos nossos pecados, porque nós éramos os filhos da ira, não éramos os filhos do seu amor, porque ele só tinha um filho do seu amor, o amado, que está lá em Efésios capítulo 1, ele era o amado eterno do Pai, o amado da comunhão eterna, de Deus com Deus, ele jamais poderia ser desprezado. Irmãos, isso destrói toda a possibilidade de imaginação de que a cruz foi um teatro. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Este é o Salmo 22. Ele vai dizer neste Salmo, cantado por Davi, que ele era aquele cox ilicis, aquela lagarta escarlate. Essa lagarta, da onde se extraía o carmesim, a cor do sangue, está lá no texto hebraico, se você tiver a oportunidade de ler. O Salmo 22. Ah, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele experimentou isso. Éramos nós que tínhamos que experimentar, não Ele. Ele orou ao Pai para que nós não fôssemos abandonados. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. João 14, versículo 16, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Mas ele sentiu o abandono, para que nós nunca experimentássemos esse desprezo e a dor das consequências finais do nosso pecado. Não vos deixarei órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Mas ele experimentou a mais terrível solidão do Calvário, o silêncio de Deus na cruz. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Mas na sua vida houve um silêncio, houve uma lacuna, houve um abandono. Não houve nenhuma dor pior do que essa para ele. Os cravos não doeram tanto quanto o abandono e o silêncio de Deus. Aquela tortura do flagelo, onde ele recebeu 39 açoites que rasgaram as suas costas, os pregos das suas mãos e pés,
A coroa de espinho não lhe causou tanta dor como o abandono. Porque nada se compara à dor do inferno. O abandono total de Deus foi experimentado por ele. Para quê, irmãos? Para que eu e você pudéssemos cantar esses cânticos que cantamos hoje. Para que nós tivéssemos uma esperança eterna. Para que nós nos encontrássemos numa situação onde nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor por nós. Para que nós tivéssemos uma posição que não temos mais como ser condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso tem que impressionar o nosso coração. Isso tem que impressionar a nossa vida, irmãos. Você imaginar que ele se preocupou com cada detalhe da nossa vida, mas ele não guardou a sua vida. Ele não poupou a sua vida. E nem tampouco o pai poupou a vida do seu filho. Aqui Isaías diz que agradou ao pai moê-lo. Paulo em Romanos, capítulo 8, vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho. Isso inclui esse abandono. Você pode se dar conta da grandeza de tudo isso. Por que que ele roga? A primeira oração que ele faz, lá no Calvário, você se lembra? Pai, perdoa-lhes. E por que que ele fez essa oração? Essa oração ela é fundamental, porque sem esta oração, poderia ser que Deus, naquele exato momento de ver tudo o que estava acontecendo com seu filho, sua ira respingasse naqueles que estavam por ali. Eles pudessem ser consumidos, como Uzá, Aiô, como os filhos de Arão. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, cubra eles, condene a mim. Cubra eles, condene a mim. Ele orou por nós também, ele orou por você. Ele orou por nós. Por causa do seu clamor que nós estamos aqui. Amados irmãos e irmãs, então o nosso Senhor, Ele se entregou totalmente, Ele se deu totalmente. Ele assumiu todos os nossos pecados, as nossas culpas. Ele assumiu tudo isso como se fosse dele. E hoje nós estamos aqui cobertos pela sua justiça. Hoje nós podemos entrar no santuário celestial. Hoje nós podemos entrar sem impedimento, sem culpa. Não há barreiras. Que nós possamos ser absorvidos por essa palavra. Que isso traga em nós um coração ousado em servi-lo, em amá-lo. Um coração devoto a Ele, uma devoção profunda a Ele. Se Ele fez tudo isso por nós, o que nós podemos fazer pelo seu nome, pelo seu evangelho, pela sua casa? Que tipo de vida se espera de pessoas como nós, que foram salvos de tal maneira, que foram libertos de tal maneira, que foram absorvidos de tal maneira? Nós que nunca conheceremos o que é o abandono total de Deus no inferno, nunca vamos experimentar o inferno, porque Ele experimentou no nosso lugar. Ele experimentou as consequências da morte, do pecado em nosso lugar. Ele experimentou a dor das acusações no nosso lugar. E Ele foi condenado. Ele foi condenado e nós temos que dividir isso aqui. Houve primeiro 6 julgamentos e ali Ele esteve em silêncio. Ele não abriu sua boca. Mas Ele foi lá na cruz, no tribunal de Deus, e ali Ele abriu a sua boca. Nos julgamentos de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Ele não fez uma defesa da sua integridade. Ele não estava ali para se autodefender. Mas quando Ele foi lá na cruz, Ele abriu a sua boca para nos defender. Que coisa linda, irmãos. Que Salvador é esse? Ele abriu a sua boca
Pai, perdoa-lhes. E hoje nós estamos eternamente perdoados. Não há condenação para você, meu irmão e minha irmã. Então eu peço ao Senhor que crave esta palavra no seu coração. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Vamos ter um tempo de oração e de gratidão ao nosso Deus por Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor. Como te adoramos, como te agradecemos, como te bendizemos. Senhor, nosso vocabulário é pobre, totalmente pobre, para poder expressar toda a nossa gratidão em vista à obra do Teu Filho em nosso favor. Que nós podemos dizer que a Ele seja glória nessa reunião. Que nós podemos dizer que aqui está o fruto do Teu penoso trabalho. Seja glorificado nessa assembleia, Senhor. O Senhor tomou os nossos pecados como se fossem os Teus pecados. O Senhor tomou as nossas culpas como se fossem as Tuas culpas. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te exaltamos. Que Teu Espírito nos ajude a expressar toda a nossa gratidão a Ti. Nós não sabemos o que vamos dizer quando o dia contemplarmos a Tua face. E nós lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em todo o universo, em todo o céu, em toda a glória eterna, nada poderá nos atrair a não ser a beleza da Tua face. A Ti seja glória, Senhor. A Ti seja glória, Senhor. Diante daquele misterioso silêncio do Pai, Tu estavas ali clamando. Não era por Ti, era por nós. Era por nós. Não era se defendendo, era nos defendendo. Não era pela Tua justiça, era pela nossa justiça. Era a nossa causa. Foi por causa de nós. Tu fostes abandonado por causa de nós. Tu morrestes naquela cruz por causa de nós. Os mais miseráveis, os mais indignos. Foi por esses que o Senhor decidiu morrer. Ninguém tirou a Tua vida. Tu mesmo destes a Tua vida. Não era diante de Pilatos, do Sinédrio, de Anás, Caifás, Herodes. Era diante do Pai que Tu estavas. Este foi o único julgamento no qual fostes condenado, por causa de nós. Aleluia, Senhor. A Ti seja a glória, Jesus.